Este canal, Talkflow, não é um canal oficial, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E a gente tem um programa de apoio, que é o que faz o Flow Podcast conseguir ser independente e maluco do jeito que a gente é. Põe a cena pra gente assistir, Jean. Cara, eu acho que uma das coisas que me afastou da igreja, porque eu ia bastante pra igreja com a minha mãe, até porque ela me fazia ir, tem a ver com o contrário, tá ligado? Os caras querendo que o humano fosse divino. Uhum. E aí torna uma experiência, além de maçante, punitiva. Tua visão é diferente disso, eu imagino. É bem diferente disso. Mas eu tô falando besteira, porque você tá isso falando, tudo que você tá falando faz sentido. É porque é assim que eu me sentia, sabe? Era, pô, eu não... não é nem questão do que eu não posso ou o que eu posso fazer. Tem mais a ver com medo, sabe? Os caras incutavam medo, qualquer coisa que você fazia, qualquer coisa que você falava. E isso era uma parada que eu não curtia muito, porque eu sempre fui um cara que eu corria atrás dos meus troços, entendeu? Por exemplo, pô, fiz prova pra estudar na escola técnica 2 vezes, passei na faculdade, não sei o que e tal. E eu via uns caras que queria me dizer que aquilo ali não tinha muito a ver comigo, não. Sabe? Uma forma de querer te emburrecer, né? Eu acho o seguinte, que não só o cristianismo, mas eu vou falar do cristianismo, que é meu lugar. Ele pode ser altamente emburrecedor e alienante, a partir do momento em que ele se propõe a ser um projeto de poder. Seja esse poder político, um poder da mente, do controle da mente, do capital, do medo. Porque não tem nada melhor para uma religião do que trabalhar com medo. Com certeza. Quando você pensa, o cristianismo pode ser isso, ou pode ser, a referência pode estar em Jesus de Nazaré, que foi aquele carpinteiro de vida simples, que relacionava com todo mundo, que não exaltava o templo. Ele fala, pode destruir que eu faço o templo em 3 dias. Ele não está falando do templo físico, mas ele está falando do templo da nossa vida, que nós somos o templo. Então ele relativiza esse poder do templo, ele relativiza o poder do dogma. A partir do momento em que ele inclui pessoas que, dentro do contexto do dogma, não estaria presente. Ele acolhe publicanos, pessoas que tinham comportamentos, do ponto de vista religioso, reprovável, mas ele acolhe dando oportunidade de mudanças na caminhada. Então, o cristianismo pode ser um lugar de controle, um projeto de poder, que se expressa na política, que se expressa nesse controle dos templinhos sendo uma base de controle, uma base de manipulação de seres humanos, ou ele pode ser uma coisa que se assemelha mais à vida onde ele acontece na história, na caminhada. Você aprende, não a partir dos dogmas, a partir de uma coisa que está dentro de você. Porque o cara não precisa ter religião nenhuma para saber, para ter um mínimo de senso de respeito. Aliás, eu tenho alguns amigos que são ateus e fazem parte da minha lista de 6 amigos, dos melhores amigos, 2 ou 3 são ateus. Que são pessoas de um comportamento ilibado para mim. E eles não estão fazendo isso em nome de Deus, eles estão fazendo isso em nome da humanidade, em nome da consciência que eles têm do que devem ou não fazer. Então, eu concordo muito com você, eu acho que eles se conectam justamente com o que você está falando, os ateus. Com a referência divina interna que todo mundo tem. Eles só não entendem que é divino. Eles não chamam isso de Deus. Eles não chamam isso Deus. Aliás, Deus não é o nome de Deus. Deus é um título, né? Qual é o nome de Deus? Sei então lá. É uma pergunta interessante, né? Então, dentro do cristianismo, dentro das mais variadas expressões religiosas, Deus vai ter um nome. Mas, na verdade, Deus não é o nome de Deus. Deus é maior que o nome dele, né? É maior que o nome dele. Maior do que as religiões, maior do que o cristianismo, inclusive, que dentro do Ocidente é a maior religião. Então, assim, eu penso muito o sagrado a partir dessa expressão. E isso é libertador, isso é liberdade. Liberdade não é uma coisa que combina muito bem com uma religião que se propõe a ser controladora, né? Hegemônica. Sim. Então, ali eu sentia muita falta da liberdade, cara. A liberdade para você fazer pergunta, né? De você ler um texto e falar, cara, por que está dizendo aqui que se uma pessoa é chamada livre, continua livre? Se ela é chamada escrava, continua escravo. Não tem uma coisa que não funciona, que não está certo nessa expressão que está na Bíblia? Não, mas o controle vai dizer que não pode fazer pergunta, porque o livro é inerrante.
Aí você corta a amizade, né? Você fala, cara, pô, mas eu não posso fazer pergunta, pô. Eu não posso fazer uma pergunta sobre o texto? Será que não dá pra questionar? Assim, só uma perguntinha que eu tenho aqui. Por que que... O texto é perfeito, mas eu aqui tô tentando entender. Pô, bicho, eu tô tentando. O texto...